Bom, pessoal, voltamos para a quarta aula, né, da semana de informática para concursos. Né? Espero que estejam acompanhando. Lembre-se que todos os materiais, os links ao acesso aos cadernos de questões estão disponíveis na descrição de cada vídeo. Né? Espero que esteja tudo certo e vamos lá para a nossa penúltima maratona de questões. Né? Hoje a gente vai trabalhar com o assunto do Microsoft Word. Tá ok? Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o software que manipula arquivos com a extensão DocX. Então, veja só, ele dá a extensão e pede justamente para dizer qual é o aplicativo que utiliza essa extensão. Lembrando, essa questão é a base, né? É justamente uma introdução ao Microsoft Word, a gente entender principalmente essa questão dos tipos de arquivos. Tá ok? Então, quem trabalha com a extensão DocX é justamente o aplicativo do Microsoft Word, que está aí na letra A. Ok? Eu trouxe também uma outra extensão, que é a Doc sem a letrinha X, é só Doc. Essa extensão ela era utilizada até a versão 2007. Então, a partir dela, já veio também a versão DocX. Tá ok? Já foi implantada essa versão DocX. Na letra B, a gente tem o LibreOffice Calc. Lembrando que o LibreOffice é um software gratuito, né? Desenvolvido justamente pela comunidade Linux para poder estar disponibilizando esse software livre e também de código-fonte aberto. A extensão do LibreOffice Calc é a ODS, Open Document Spreadsheet. Esse Szinho vem justamente de planilha de dados, né, spreadsheet. O próximo aplicativo aí na letra C é o Microsoft PowerPoint. O PowerPoint eu tenho extensões PPT, PPTX, PPS e PPSX. Essas extensões que tem o X, né, na frente são do 2007 em diante, da versão 2007 em diante. Então, 2007, 2010, 2013, 2016 e também o Office 365, né, que são as versões posteriores à versão 2007. Tá ok? E o Adobe Reader é justamente o aplicativozinho leitor de PDF, o famoso leitor de PDF que a gente utiliza. Tá ok? Vamos lá para a questão 2. Continuando aqui nossa listinha. A formatação de um texto é importante para tornar o documento visualmente mais organizado e com uma melhor aparência. Né? Então, na realidade, a gente formata o documento, como o próprio nome já diz, para dar um formato. Né? Existe uma formatação bastante conhecida, que é a formatação nos padrões da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Essa formatação é muito utilizada em trabalhos acadêmicos e faz parte também, né, do conteúdo do Microsoft Word. Então, vamos lá. Tomando por base o Microsoft Word, é correto afirmar que, letra A, não é possível copiar a formatação de um texto para outro local de texto do documento. Então, veja aqui que ele está afirmando que não é possível copiar o quê? Olha lá, copiar a formatação. Está errado, né? Existe uma ferramenta, como a gente vai ver aí na letra B, existe uma ferramenta chamada pincel de formatação, que a função dela é justamente copiar a formatação de um local para outro, né, dentro de um documento ou dentro de documentos diferentes. Letra B. É possível copiar apenas a formatação de um texto para outro local de texto do documento através da ferramenta, olha que eu acabei de falar, pincel de formatação. Então, letra B é a correta, né? A ferramenta pincel de formatação tem justamente essa característica. Letra C. Podemos imprimir um documento no Microsoft Word pressionando simultaneamente as teclas Ctrl W. Olha só. Essa tecla de atalho aqui tem a função de fechar
a janela, certo? Para imprimir, né, a gente vai utilizar a tecla de atalho Ctrl P. Aí sim. Então, essa daqui, letra C, também está errada, porque a tecla de atalho para impressão é Ctrl P. Letra D. O Microsoft Word não conta com ferramentas para fazer a bala direta. Conta sim. Existe um recurso no próprio Microsoft Word, que é justamente na guia Correspondências, né? Dentro da guia Correspondências eu tenho um grupo chamado Bala Direta, que é justamente específico para esse tipo de finalidade. Tá ok? E para finalizar a questão 2, letra E, o Microsoft Word não permite que utilizemos formatações diferentes em blocos de texto. Blocos de texto a gente pode também visualizar como se fossem os parágrafos, né? Eu tenho vários parágrafos, tenho vários blocos de texto. A formatação deve ser uma só em todo o documento. Errado, né? O Word permite que eu faça vários tipos de formatações em várias partes, em vários blocos de texto. Posso ter um título de um jeito, o corpo do texto de outro, e aí vai. Então, essa formatação, uma só formatação, ela é feita quando a gente está utilizando o aplicativo Bloco de Notas. No aplicativo Bloco de Notas, sim, ele só permite uma única formatação para todo o documento. Tá ok? Espero que esteja ficando claro. Próxima questão. Essa questão, diferentemente das outras, ela já cobra o ícone, né? Em uma das questões a gente viu que ele falava sobre o caminho, né? Ou sobre a guia, aonde eu iria ativar aquela opção. Na primeira questão foi aquela questão básica e agora eu já venho com ícones, né? Então vamos lá. Relacione os ícones, coluna da esquerda, né, com sua funcionalidade, que é a coluna da direita. E marque a alternativa correta que contemple a sequência da coluna direita. Então vamos lá. Vamos começar pela coluna direita, né? Sugere outras palavras com significado semelhante. Esse recurso é justamente o dicionário de sinônimos, pessoal, né? Esse recurso está presente na guia Revisão. Posso tranquilamente selecionar, escolher, na realidade, algum sinônimo para uma palavra que eu esteja escrevendo, para que a palavra não fique repetitiva, certo? Tecla de atalho para ele, Ctrl F7. Então, o dicionário de sinônimos é esse íconezinho 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Exibe o número de palavras, caracteres, parágrafos e linhas. Olha o nome desse recurso, contar palavras, que é o ícone número 1. Verifica a ortografia e a gramática do texto no documento. O recurso de ortografia e gramática, que é justamente o número 2. Ok? Então tem 3, 1 e 2. Letra C. Ok? Esses íconezinhos aí estavam bem tranquilos, né? Vamos lá para a nossa questãozinha número 4. Leia o artigo da BBC Brasil, né, que é justamente essa imagem que está aqui abaixo. Publicado em 27 de agosto de 2019, editado no Microsoft Word, utilizando os recursos de formatação. Veja que a gente já teve uma questão anterior que envolvia essa questão dos recursos de formatação, que oferece uma melhor apresentação ao leitor. Então, veja que aqui no texto eu tenho o 2, o 3, item 4. Vamos prestar atenção em alguns detalhes, né, dessas marcações para a gente entender. Primeiro, no item 1, eu tenho uma opção, eu tenho as configurações de formatação. Percebam que aqui a gente tem, né, negrito, vou até colocar aqui do lado, no item 1,
eu tenho a opção do negrito. E também, se você prestar atenção, o parágrafo ele está alinhado à esquerda, né? Então tem um alinhamento à esquerda. Vamos aqui para o item 2. No item 2, eu tenho, vejam que existe uma configuração de hiperlink. No meu parágrafo, e ele está alinhado à direita, né, do meu documento. Vamos lá para o item 3, né? Preste atenção lá no item 3, aonde eu vou ter primeiro, vejam que existem dois marcadores de texto, né? Então no item 3 eu vou utilizar os marcadores e percebam também que o texto ele está em negrito, certo? Quarto item que ele colocou aí, eu vou ter o texto, né? Percebam que ele está justificado, ele está alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Então o texto está justificado e também ele não tem negrito e nem tem nenhuma opção a mais de formatação. Ele está o texto só justificado. Tá ok? Então, vamos lá para as alternativas, né, para a gente identificar qual é a que contempla essa daí. Então, no primeiro, na letra A, né? Vou colocar aqui. Negrito, parágrafo, alinhamento esquerdo, tá ok. Hiperlink, alinhamento à direita, tá ok. Parágrafo, marcador e destaque sem efeito. Então, ó, aqui, esse aqui tá errado, porque tem um negrito, né, justamente no segundo item. Letra B, fonte negrito, ok. Alinhamento esquerdo, ok. Hiperlink e alinhamento à direita, ok. No item 3, parágrafo com marcadores, tranquilo. Destaque de fonte com negrito. Beleza? E por último, o parágrafo justificado sem fontes de efeito. Então aqui, ó, letra B, né? Na letra C, fonte negrito, ok. Parágrafo com alinhamento justificado, errado. O alinhamento está esquerdo. Letra D, fonte negrito, ok. Parágrafo com alinhamento justificado também está errado. Certo? Ele não está, o alinhamento do parágrafo é esquerdo e não justificado. Tranquilo? Vamos lá para a questão 5. Né? Estamos aí na metade da nossa listinha de exercícios, do nosso caderno de questões. O Microsoft Word é um editor de texto produzido pela Microsoft, foi criado para computadores IBM PC com o sistema operacional DOS em 1983. Mais tarde, foram criadas versões para Apple, que é o Macintosh, SC Unix e o Microsoft Windows em 89. Faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office. Ele contou um pouquinho da história aí do Microsoft Word, que a gente vai ver que não tem nada a ver com a questão, né? Foi só para encher linguiça, para comer tempo do concurseiro na hora da prova. Utiliza atualmente como extensão padrão os arquivos de texto DocX, né? Como a gente já viu em questões anteriores, então ele usa a extensão padrão DocX. Sobre o tema, marque o item incorreto. Preste atenção que ele quer a alternativa que está errada, né? Letra A. É o mais utilizado dos editores de texto disponíveis no mercado, por sua constante atualização e pela facilidade de suas aplicações. Essa questão está correta. Ele quer a incorreta, o item incorreto. O Word faz parte do pacote de programas chamado Microsoft Office,
Sim, junto com ele eu tenho o Excel, tenho o PowerPoint, tenho o Outlook e tenho alguns outros aplicativos também. Tá ok? Apesar de fazer parte do pacote Office, ele já vem inserido na instalação do Windows. Errado! Né? Ele faz parte do pacote Office, não vem na instalação do Windows. Tá ok? E, letra D, nele produzimos textos, certo? Documentos, né? Mas também podemos inserir figuras, fotografias, gráficos, etc. Totalmente correto. Lembrando que a questão 5 pede a alternativa incorreta, que é a letra C. Tá ok? Vamos para frente, né? Na caixa de diálogo tabulação, né? Essa caixa de diálogo, pessoal, ela é exibida a partir da régua. Então, na régua, eu posso adicionar caixas de tabulação. Posso exibir a caixa de tabulação. É possível estabelecer alguns detalhes como posição da parada, posição da parada de tabulação, tabulação padrão, alinhamento e preenchimento. Eu trouxe aqui a imagenzinha, né, a caixa de diálogo tabulação, para a gente visualizar se está tudo correto, né? Então, posição da parada de tabulação. Eu tenho aqui, ó, posição da parada de tabulação. Tabulação padrão, também tenho aqui. Eu tenho o alinhamento, aqui. E eu tenho o preenchimento, que também é aqui. Tá ok? Então, questão 6 está correta. Tranquilo? Então, quem já usa, né, os marcadores de tabulação, já conhece as funcionalidades da régua, onde além da tabulação na régua eu tenho o recuo da margem esquerda, o recuo da margem direita, o recuo de primeira linha, né? Tudo isso eu tenho lá na régua, que fica na parte superior, logo abaixo a faixa de opções do Microsoft Word. Tá ok? Então, vamos lá para a questão 7. Na parte superior da tela, né? Na parte superior da tela, encontra-se, só riscar aqui, encontra-se a barra de status. Primeira coisa, para a gente começar a entender. A barra de status é essa daqui que eu coloquei, né, na nossa imagem. E lembrem que ela fica na parte inferior da tela. E não na parte superior, como cita na questão. Na parte superior eu vou ter a faixa de opções, né, e não a barra de status. Tranquilo? Na barra de status, apresenta ao lado esquerdo o número de páginas. Aqui, ó, número de páginas, vamos lá. O número de palavras escritas, está aqui também. E o idioma do dicionário em uso, que é este aqui. Do lado direito, encontram-se os modos de visualização, que são esses aqui, em uso, e o botão da alteração do tamanho da visualização. Esse botão aqui, que a gente também chama de zoom. Ok? Então, questão 7 está correta. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 8. Dos itens da barra de ferramentas do Microsoft Word, aquele utilizado para se selecionar a fonte e o tamanho da letra a ser utilizada é. Então, eu tenho a opção início e, dependendo da versão do Word que você esteja utilizando, né, também essa guia ela é chamada de página inicial, certo? Então,
Na versão mais nova é chamada de início, nas versões mais antigas é chamada de página inicial. Tá ok? Letra B, layout da página. Tá errado, no layout da página eu vou ter as configurações de tamanho, de margens, né, de colunas, correspondências, é onde eu vou poder colocar, se eu quiser inserir uma mala direta dentro do meu documento, eu vou lá na guia correspondências. Exibição, né, traz detalhes sobre a exibição do meu documento, né, a forma como o meu documento está sendo exibido. Né. Na questão anterior, a gente viu que no canto inferior direito da barra de status, né, eu consigo mudar a exibição do documento, se vai ser página da web, se vai ser layout de impressão, se vai ser modo rascunho. Né. Então tem algumas opções de visualização do documento de forma diferente do que a gente está mais acostumado, que é justamente o layout de impressão. Ok? E design também eu não tenho nenhuma correspondência com fonte e tamanho. Design eu vou escolher elementos para definir o formato da minha página, né? Bordas de página dentro do meu documento do Word. Tranquilo? Vamos lá para a questão 9. Sobre o pacote Microsoft Office, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o Microsoft Word é um software utilizado para criação, edição e formatação de documentos de texto. Então, essa primeira alternativa está correta, né? Criação, edição e formatação. Microsoft PowerPoint é um software utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas e geração de malas diretas. Olha só, isso aqui o PowerPoint não faz. Quem faz criação de mala direta é justamente o Microsoft Word, né, que tem uma guia correspondências exatamente para criação de mala direta. Então, a segunda está errada. Terceira, o Microsoft Excel é um software que permite a criação, edição e formatação de planilhas eletrônicas. Tudo certo. Conforme o manual online do pacote Microsoft Office, estão corretas as afirmativas 1 e 3 apenas. Questão 9, letra B. Ok? E para finalizar nossa listinha, né, de exercícios de hoje, lembrando, não deixem de dar um joinha aí para quem gostou, não deixem de se inscrever no canal, né? Quanto mais pessoas no meu canal, mais eu consigo uma visualização maior, mais eu consigo trazer mais dúvidas para vocês, né? Essas aulas, elas estão sendo montadas baseadas nas dúvidas que os alunos estão me enviando. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao material, mais dúvidas a gente vai ter, mais aulas eu vou postar para vocês. Tá ok? Bom, vamos para a última questão. Quanto às versões mais atuais do processador de texto da Microsoft e do LibreOffice, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. O Microsoft Word consegue abrir arquivos no formato ODT, então lembrando que esse formato aqui é o formato do aplicativo Writer, certo? Que é integrante do pacote LibreOffice, que a gente já falou desse pacote em aulas passadas. Então, o Word consegue abrir? Sim, com certeza. Ele é compatível. O LibreOffice ainda possui incompatibilidade com os arquivos de extensão DocX do Word. Falso. Por que falso? Tanto o pacote Office quanto o pacote LibreOffice, pacote LibreOffice, todos os dois têm a característica de tanto abrir quanto salvar como em outras versões. Por exemplo, eu tenho um arquivo sendo editado no Word e eu posso salvar ele no formato ODT, que é do Writer. E eu tenho um arquivo sendo criado e editado no Writer e eu posso salvar esse arquivo no formato DocX, que é o formato do Word. Tá ok?
Então, eles são totalmente compatíveis. Então, essa segunda afirmativa está falsa e eu tenho a letra B como alternativa correta da questão 10. Tá bom? Um abraço, espero que tenham gostado, né? E amanhã vamos ter uma nova aula, a quinta aula da nossa semana de informática para concursos, que vai envolver justamente o assunto de internet, os conceitos de internet, a gente entender como é que a internet funciona como um todo. Tá bom? Agradeço mais a vocês. Não esqueçam de deixar o legalzinho aí e se inscrever no meu canal. Tá bom? Um abraço, até mais.